Santos Vale Construir, construindo com você. Tudo para construção com o melhor preço e atendimento. 24 vezes sem entrada. Entrega em toda a cidade e também na zona rural. Faça já seu cartão Santos Vale Construir e obtenha muitas vantagens. Ligue agora. Fone 3622-1638. Baronesa. Faça já seu cartão Santos Vale Construir. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Cidade. Mais um Literatudo começando, 12 de julho de 2013. Nós temos aqui a grande honra de ter Monte Claro César Júnior em nosso Literatudo, mais uma vez, dessa vez mostrando seu trabalho artístico, seu trabalho musical. Ele que é um dos componentes, fundador da banda Vintage. Está aqui conosco para mostrar um pouco dessa arte musical. Monte Claro que já veio, acho que é a terceira vez que está aqui no Literatudo. E agora, num aspecto diferente, mais relaxado, né, Monte Claro? Para tocar um pouco de violão, cantar um pouco e nos agraciar com música da melhor qualidade. Monte Claro, boa tarde, muito obrigado por essa presença novamente em nosso Literatudo. Boa tarde, Luiz Antônio, boa tarde aos nossos queridos telespectadores da TV Cidade. É uma honra a gente poder estar aqui conversando. Agora, despido da questão política, enfim, a gente cumpriu um determinado período na administração pública. Na verdade, eu já trabalhei com 8 administrações, enfim, mas agora mais tranquilo, mais sossegado, retomei minhas aulas na Universidade de Taubaté. E agora essa coisa da banda, né? A nossa banda, a banda Vintage, que a gente só faz Beatles, e até agradecendo o seu convite e avisando também aos telespectadores que hoje é aniversário do Luiz Antônio. Aliás, aqui mais uma vez, parabéns, obrigado, Deus abençoe, paz e luz. Até eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje com você e sendo realmente o dia do seu aniversário. Muito obrigado, Monte Claro. Banda Vintage, o que significa esse nome? Vintage é uma terminologia, na verdade ela é português, né? Embora tenha uma característica de língua inglesa, ou vintage, como queira. Os portugueses, isso é relacionado ao vinho. Os portugueses deram, que são grandes produtores de vinho, inclusive. Aliás, o meu nome, perdão, o meu nome Monte Claro, né, é da região dos Montes Claros de Portugal, que é a essência da nossa família. E é uma região produtora de vinho, né, a região dos Montes Claros em Portugal. Então, os portugueses, quando fabricavam seus vinhos, eles tinham uma safra especial de vinhos, ao que dão o nome de vintage. Então, o que quer dizer vintage? Vintage quer dizer o melhor vinho, fruto da melhor uva, que é fruto da melhor safra. Então, é aquilo que seria, em termos, né, de uma classificação de vinho, que é o de melhor. Essa terminologia hoje, ela passou a designar coisas antigas que são retomadas e que são coisas boas. Ela começou, inclusive, a se usar muito a terminologia vintage no mundo da moda, principalmente da moda feminina. Então, as mulheres vão lembrar, por exemplo, há tempos atrás, você tinha determinados tipos de acessórios femininos, por exemplo, uma estola, um determinado tipo diferente, e que hoje as moças utilizam esses acessórios que remetem a uma leitura mais antiga, que foram utilizadas antigamente. Então as pessoas falam, isso é vintage, né? Perdão, ou seja, uma coisa antiga que entra na moda e dá um toque refinado. Você tem, por exemplo, no mundo automobilístico hoje, você tem carros antigos, né, que são bem preservados, enfim. Então você sai com o carro, a pessoa, pô, isso é vintage, né? Você tem instrumentos musicais. Dia desse a gente estava em São Paulo, por exemplo, nós fomos numa
na Teodoro Sampaio, lá que tem muita loja de instrumento musical. E para quem gosta de música é curioso, porque as mulheres, quando vão ao shopping ou vão às compras, enfim, as mulheres param em frente às lojas de calçados e bolsas e roupa principalmente, mas essa coisa com o calçado, com a bolsa, é uma relação muito legal até, né? E a gente que gosta de música é a mesma relação com loja de instrumento musical, né? Então você entra, fica babando, pega o instrumento, toca, você quer conhecer, bom, enfim. Então também tem, né, numa loja que nós tivemos lá em São Paulo, uma guitarra que quem não conhece a história daquela guitarra, por exemplo, que era uma guitarra Fender Stratosonic, quem não conhece aquela guitarra, isso é velho, porque a guitarra toda raspada, toda arranhada, enfim. Mas uma guitarra daquela custa 20 mil reais. Né? Então ela guardada dentro de uma sala especial, enfim. E até o rapaz que atendia na loja, essa guitarra é vintage. Então, o nome vintage, ele advém exatamente disso, quer dizer, aquilo que é o de bom, que é o de melhor. Então a gente resolveu botar esse nome na banda, por ser uma banda que faz exclusivamente Beatles, né? E Beatles realmente não tem tempo, né? As crianças de 6 a 60 anos, de 9 a 90 anos gostam de Beatles. É muito bom. Então, eu até ia perguntar o repertório, eu já sabia que vocês cantavam Beatles, né? E é só Beatles então? Só Beatles. Nós resolvemos, quando nós montamos a banda, nós resolvemos fazer um repertório só de Beatles. Por quê? Porque você sai, né, nos bares, restaurantes, enfim, nos locais públicos onde tem música ao vivo. Aliás, eu diria, né, na nossa banda nós não somos profissionais, a gente não vive de música. Mas tem muita gente boa que vive de música, então os bares têm que incentivar muito essa coisa do músico, porque inclusive músico também paga conta, né? Músico também tem carnezinho lá da Casa Bahia para pagar conta, enfim. E aí nós resolvemos, quando nós montamos a banda, nós resolvemos fazer um repertório só de Beatles. Por quê? Primeiro que não tinha, né? Aqui na região não tem. E depois que ela acaba agregando, como eu falei, gente de toda a idade, e principalmente o pessoal da nossa idade. Eu tenho 54 anos de idade, e às vezes eu saio com a minha esposa em bares, restaurantes e tal, você quer escutar uma música, enfim, e por melhor que seja, por mais bonito que seja, você tem poucas referências, né, de bares e de música, enfim. E para o pessoal da minha idade que gosta desse tipo de música, então nós juntamos o útil ao agradável. Então quer saber, nós mesmo vamos montar uma banda, vamos sair tocando. Primeiro que nós nos divertimos muito, que é o essencial. Porque a hora que acaba a diversão também acaba tudo. E depois que, independentemente disso, a gente consegue agregar muita gente em torno da banda. Então todos os lugares que a gente toca, que isso é muito legal, tem tido um público muito grande. Aliás, hoje à noite, se você me permite, hoje à noite nós vamos estar tocando lá no Dona Bia. Dona Bia é um pub que tem ali na Vila Rica, na Estiva, um lugar muito gostoso, familiar, inclusive, o ambiente. Então, quem gostar de Beatles, quiser ouvir um pouco da música dos Beatles, hoje no Dona Bia, a partir das 22h30, e toda primeira quinta-feira do mês, já há algum tempo, nós estamos no Blues Brasil. Blues Brasil também é um barzinho muito legal, muito gostoso, ali perto, nas proximidades do fórum. Toda primeira quinta do mês a gente toca lá também. Monte Carlo, então vamos começar mostrando um pouco da arte musical de vocês. Vamos. Hoje você aqui solo, que não foi possível os demais da banda, né? Se puder começar mostrando pra gente. Vamos! Eu vou fazer só, sem vocal, mas assim do George Harrison, porque assim, é legal até contar um pouco da história. O George Harrison, ele... os Beatles, a banda, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e o Ringo Starr. E o George, durante muito tempo, era um músico falecido já há um bom tempo. 2001, se não me engano. 2001, isso, novembro de 2001. O George Harrison era, do ponto de vista musical, fantástico, né? Então, quem gosta de música, escuta, pode perceber a sutileza, né, de determinados momentos do George Harrison. E no fim da banda,
né, em 69, eles, do Abbey Road, que é uma obra-prima também dos Beatles, o George tem a possibilidade de aparecer mais com suas músicas. E uma das músicas mais, eu diria, bonitas do George, eu vou tocar uma outra aqui, é essa aqui, que eu vou fazer em solo, porque eu acho bonito fazer em solo, né? Chama Here Comes the Sun. Vamos lá. Parabéns, Monte Claro. Obrigado. Essa música, praticamente há 44 anos, um sucesso, como Sucesso toda a obra eterno. dos Beatles, sem dúvida Sucesso alguma. eterno. Até uma versão, mereceu uma versão do Lu Santos aqui no Brasil, né? Sim. E a formação da banda, Monte Claro, você pode falar sobre os demais que formam a banda? A banda sou eu, que eu faço a parte de instrumental e vocal. O Pedro Henrique Silveira, Dr. Pedro Henrique, né, que foi também secretário de saúde aqui em Taubaté. Pedrão faz também violão e o backing. Hoje, quem faz o contrabaixo é o Ricardo Tolomio. Né? O Eduardo Bonafé começou tocando com a gente, aí o Bonafé por compromissos profissionais, enfim. Então quem faz o contrabaixo é o Ricardinho Tolomio, também excelente músico, baixista de primeira. E na percussão, o Antônio Cláudio, o famoso Ticão. Então, essa formação de 4. E o que é legal, a gente, num dado momento, nós abandonamos, no bom sentido, evidentemente, nós abandonamos a parte pesada da música. A gente tocava com guitarra, enfim, muita bateria, muito peso. Mas como em Taubaté, né, os lugares para a gente tocar, os locais que a gente se apresenta, né, são pequenos, quer dizer, era muito barulho, né, um volume muito grande para um ambiente pequeno. Então nós demos uma repaginada, né, nessa questão musical e fizemos agora um projeto acústico. Então são violões, né, o baixo e uma percussão, né, que encaixa perfeitamente nos locais que a gente toca, evidentemente por conta disso. Então ficou uma proposta muito legal. Até a gente brinca, né? Porque os Beatles, obviamente, muito tempo depois tem essa coisa de fazer o unplugged, o acústico. A gente brinca, não, nós somos a evolução, porque nós fazemos o que os Beatles não fizeram, nós fazemos um projeto acústico. Né? E as pessoas gostam, como eu falei, é uma grande diversão, é gostoso. Então, o Pedro Henrique,
o Ricardinho Tolomil, o Ticão e eu. Perfeito. Vamos mostrar mais uma música? Vamos! Essa aqui, como eu falei, o George Harrison, né, também, essa é do álbum branco, chama-se While My Guitar Gently Weeps. É o meu álbum preferido, inclusive, É? o álbum branco. O Sgt. Pepper's and Abbey Road é o álbum branco preferido. O branco, e essa música, né, essa eu faço... É a época mais mística deles, inclusive, né? I know that you won't sit alone while I sleeping, while my guitar gently weeps. I love that the fall and I see it is weeping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know why someone controlled you, they bought and sold you. I love at the fall, and I see me sweeping, still my guitar gently weeps. With every mistake we were sure to be learning, still my guitar gently weeps. I don't know why you are inverted, you are perverted too. I don't know why you are inverted, no one inverted you. I love won't sit alone when I sleeping, still my guitar gently weeps. Come back to home, still my guitar gently weeps. Isso aí. Muito bom, Monte Claro. Inclusive, esse álbum branco, que você tirou essa canção, de já 45 anos, em 68, é um álbum, dentre os álbuns dos Beatles, talvez da metade menos explorada, né? A gente vê, temos aí, por exemplo, Julia, temos Revolution, algumas canções que explodiram, que estão em coletâneas, só que a grande maioria não. Sim. E temos canções belíssimas, tem essa que você acaba de cantar, temos Deep Prudence, dentre outras tantas maravilhosas. Sim. Até uma balada que apareceu um pouco mais meio, o Bladil Bladá. O Bladil Bladá, Entre outros tantos sucessos, mas nós vemos assim, lógico, Sgt. Pepper's, nós vemos o Abbey Road, nós vemos o Let It Be, dentre outros tantos, o início da carreira toda, né? Aqueles 4 primeiros entre 63 e 64, e depois em 65 o Help, que várias canções ali, nós temos, por exemplo, Help, Yesterday, o Ticket to Ride. E agora o álbum branco não tem tanto. Você poderia explicar isso, na sua opinião, o que acontece com o álbum branco, que há uma exploração menor diante dos outros? Não, o álbum branco tem uma peculiaridade. Primeiro que foi o primeiro álbum duplo lançado, né? E eles estavam num determinado momento da carreira, que era interessante porque havia um conflito muito grande entre eles, né? E naquele momento, até pelas possibilidades técnicas que havia naquele momento, você já podia gravar individualmente, enfim. Então, esse conflito, que na verdade era uma briga de vaidades entre o John Lennon e o Paul McCartney, né? Resultou
na não exploração muito do álbum branco. Por exemplo, você pega essa música que a gente acabou de tocar, o All My Guitar Gently Weeps, o solo dessa música é feita pelo Eric Clapton, né? O George Harrison era muito amigo do Eric Clapton e traz o Clapton para fazer, ou seja, começa a introduzir outras pessoas que não os Beatles, né, na gravação. Então o Clapton, vamos dizer, é um paradigma dessa situação, onde quebra um pouco essa questão. O Ringo, num dado momento, quando eles estavam discutindo, porque algumas músicas, Júlia, mesmo o Bladio Bladá, algumas músicas já eram músicas antigas, quer dizer, não foram músicas novas ou novidades criadas para gravar o álbum branco, né? Já era uma coletânea de músicas antigas, enfim. Mas num dado momento, por exemplo, durante o período, né, de montagem, por assim dizer, do álbum branco, o Ringo Starr, inclusive, ele pede demissão dos Beatles. Ele vai embora, simplesmente ele some, não quero mais gravar, não quero mais tocar. Então o álbum branco foi marcado muito com isso. E ele é meio que, embora o termo seja pesado, ele é um pouco amaldiçoado, né? Porque tem uma música chamada Helter Skelter, né? Famosa. Exato, e essa música ela colou muito, né? Num determinado episódio do assassinato coletivo que houve, enfim, então momentos de alucinação, enfim. Então, o álbum branco, até do ponto de vista comercial, né, ele se tornou uma novidade, mas ele é uma raridade. Inclusive, eu tenho o álbum na gravação original, e como você falou, na verdade, as sutilezas do álbum são interessantes, né? Inclusive, os defensores das mensagens subliminares falam muito dessa música. O Helter Skelter tem uma coisa interessante, porque no fim do Helter Skelter, o Ringo tocou com tanta raiva na gravação dessa música, que no fim ele dá uma batida final na bateria e joga as baquetas. E ele dá um berro, né? I got blisters on my finger, né? I got blisters on my finger. Quer dizer, eu estou cheio de bolhas nos meus dedos, né? E ele tocou com muita raiva essa música, por conta exatamente dessa situação, que já não havia tanto assim uma grande harmonia entre os quatro. Ele volta para gravar, enfim. Então é emblemático. Mas tem, como eu falei, por exemplo, o All My Guitar Gently Weeps, o Obladio Bladá é uma coisa mais comercial, né? Que é aquela coisa Suave. As moonlights are round in the marketplace, always a singer in the band. As one says to mother, dear, I like your face, mother says you've been around. Oh, bloody, oh, bloody, like goes on, like goes on. Então ela é bem comercial, ela vendeu muito, porque eles faziam o seguinte, eles faziam não apenas o álbum, e naquela época existia aquele negócio de você lançar um single, né, que era um CDzinho simples e tal, que mostrava, né, como seria as músicas destacadas do álbum para vender, que seriam os carros-chefes. E essa, o Bladio Bladá, por exemplo, que é bem a cara mesmo do Paul McCartney, porque era interessante, algumas músicas você vê a personalidade de quem fez a música dentro da própria harmonia. Até um retorno a 6364, né? A obra de Bradar parece que remonta um pouco ao início da carreira, né? Porque é uma baladinha gostosa, enfim, é um negócio mais... Parece que era mais descontraído. Eles tiveram eu diria que eles fizeram muitas experiências, quer dizer, pouco provavelmente isso vai acontecer agora, as gravadoras darem oportunidade, por exemplo, a gente montar uma banda, sentar no estúdio e gravar o que a gente quer, da forma que a gente quer, enfim. Né? Então, por exemplo, mesmo no álbum branco, você vê o Bungalow Bill. Né? Bungalow Bill, nothing to kill, Bungalow Bill. Então era uma grande brincadeira. Né? E na medida que me parece que essa grande brincadeira foi acabando, eles foram perdendo realmente um pouco o prazer da coisa. É claro que também você vê o sucesso, jovens, né? 20 e poucos anos, sucesso mundial naquele tempo, né? Ainda hoje, quer dizer, Paul McCartney, onde ele vai, ele é obrigado a tocar em estádios, grandes lugares, porque 70, 80, 100 mil pessoas,
Isso é muito maravilhoso, quer dizer, preserva até hoje uma tradição bitomaníaca, por assim dizer. Inclusive ele teve em Belo Horizonte uns amigos aqui de Taubaté também foram, né? Não, Belo Horizonte já teve também São Paulo, Rio de Janeiro. Então, aqui ainda mais perto, eles vão mais, imagina. Não, Belo Horizonte, sim. Até uma vez falaram, Monte Claro, vamos lá ver o Paul McCartney em Belo Horizonte. Eu falei, se tivesse um lugar para eu sentar, porque no meio, realmente, eu já não tenho mais esse espírito de ficar lá no meio e tudo mais. Eu gosto mais de poder sentar e apreciar. Mas eu vi pela televisão alguns trechos e tal, e mesmo pela internet a gente vê. É muito bonito. E como eu falei, por exemplo, coisas que os Beatles deram de contribuição que as pessoas pouco sabem. O som estéreo, por exemplo, o som estéreo começou no Sgt. Pepper's, né, 62, você fazendo música estereofônica, né, e mesmo determinados recursos que se utilizava na guitarra, por exemplo, o wah-wah, o distorçor, isso não existia. E aconteceu por um acaso. Uma vez o John Lennon estava tocando, ele chegou perto da caixa de som, deu aquela distorção. Então eles começaram a utilizar, né, fazer alguns laboratórios, e a grande contribuição realmente, além do ponto de vista musical, porque você vê que as músicas dos Beatles são músicas com variações, né, e determinados momentos de harmonia que são muito bonitos, né, muito bonitos. Eu não diria que é música que não se faz mais, pelo contrário, a gente vê. Mas hoje é muito comercial, hoje lança um grupo para tocar 2, 3 músicas, ganha muito dinheiro, esse grupo acaba, enfim. A não ser alguns grupos, né, que sobrevivem, eu diria que de forma bem heróica, né? E principalmente no Brasil, né? No Brasil a gente vê que isso é bem diferente. Agora, você tem, né, essa contribuição dos Beatles, você tem a contribuição musical, o som estereofônico, mesmo o sintetizador, né, que aparece nos últimos álbuns, enfim, então a contribuição deles é fantástica, até hoje perdura, né? Só voltando ao álbum branco, uma coisa também interessante, também uma novidade para a época, foi a Revolution 9, né? Revolution 9. O John Lennon, ele tinha uma fixação com o número 9, né? Então ele começa number 9, no finzinho do disco. E ele tinha uma fixação. O Revolution 9 é a 9ª gravação do Revolution, né? Eles tinham, às vezes, gravavam 20, 25 vezes a mesma música. E depois você tinha a contribuição do Brian, por exemplo, que foi o primeiro manager deles, né, que deu toda uma aparência, né? E depois dentro de estúdio essa coisa começou a ser trabalhada e como eu falei, o John Lennon tinha essa fixação com o número 9. Tanto é que a nossa banda, nós começamos a tocar no dia 9 de setembro de 2009. 9/9/9, né? E tem exatamente essa relação. Porque no dia 9 de setembro de 2009 foi quando foi lançado em nível mundial toda a coleção remasterizada dos Beatles. E um primeiro momento nosso da banda, a banda chamava Banda 999. Né? Aí o baterista da banda, o Ticão é uma figura, gente boa, irmão. Ticão, num dado momento, preocupado, ele analisando 999, falou, pô, Monte Claro, se virar, é 666 o número da besta, então ele ficou meio, né? A gente não tinha pensado nisso porque, como foi 9 de setembro, 9/9 de 2009, né, a gente ficou meio voltado para essa data. Tanto é que quando o Ticão falou isso, ela falou, realmente pode ser mal interpretado, embora essa questão, né, enfim. Então, tanto é que 9/9 de 2009, 999, a somatória da 27, 2 e 7, 9, enfim, o múltiplo 9 é um número significativo, e o John Lennon gostava muito do número 9. Se bem que o 666, grandes historiadores hoje dizem que era uma forma do
João Evangelista se referia ao César, né? Sim. Na verdade não é nem... Não é... Só que há interpretações, respeitando as interpretações daqueles religiosos que acham que é um número amaldiçoado, né? Eu particularmente não vejo assim. Eu também não vejo, eu estudei muito sobre essa questão também, até por conta quando o Ticão fez esse comentário, eu falei, deixa eu pesquisar direito, porque eu não vejo particularmente nenhuma relação, até porque era 999, né? Mas, enfim, para evitar qualquer situação nesse sentido, nós resolvemos mudar e mudamos para vintage. Só de vez colocar o 9, como a gente está acostumado, colocar em outro algarismo, ou escrever 999, estava resolvido. Se virasse, não ia acontecer nada. Se virasse, não ia acontecer nada. Mas vamos para um rápido intervalo, Monte Claro, daí a gente começa já o segundo bloco diretamente com uma música. Vamos. Então, nosso intervalo. Tudo para a construção com o melhor preço e atendimento. 24 vezes sem entrada. Entrega em toda a cidade e também na zona rural. Faça já seu cartão Santos Vale Construir e obtenha muitas vantagens. Ligue agora. Fone 3622-1638. Baronesa. Faça já seu cartão Santos Vale Construir e obtenha muitas vantagens. Ligue agora. Fone 3622-1638. Baronesa. Está na hora de comprar um carro ou trocar o seu por um modelo mais novo? Então não perca tempo. Vá agora mesmo a Joaquim Moderna Veículos. Compra, venda, troca e financia. Um grande estoque onde você vai encontrar o automóvel dos seus sonhos. E ainda, compramos o seu carro, fazemos a melhor avaliação do mercado. Veículos novos e seminovos, você já sabe, é na Joaquim Moderna. Mais de 35 anos de experiência. As melhores marcas, veículos revisados, periciados e com garantia. As melhores ofertas só para você. Joaquim Moderna Veículos, venha nos conhecer. Avenida Santa Luísa de Marilac, 930, Vila São José, Taubaté. Telefone 12-3411-8188. Bacana Centro Automotivo conta com uma rede de serviço, alinhamento, pneu, suspensão, freio, escapamento, restauração de rodas esportivas e ainda troca de óleo, tudo num só lugar. Bacana Centro Automotivo, o lugar certo para seu carro. Bacana Centro Automotivo, Avenida Charles Schneider, em Taubaté. Fone 3629-3514. Tintas Gonçalves trabalha com a melhor tinta do Brasil, a tinta Souvenir. Atenção, pintores de autos e residências. Na Tintas Gonçalves, você encontra uma grande linha em produtos para a sua pintura. Tintas Gonçalves, você encontra a cor que você precisa, pois ela tem um laboratório próprio de tintas. Tintas Gonçalves, Avenida José Vicente de Barros, em Taubaté. Fone 3622-9004. New Clean é tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a New Clean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 14000, a New Clean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as 10 melhores do Brasil no setor. New Clean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.newclean.com.br. Dias Automóveis. Quer sair de carro novo? Na Dias Automóveis você encontra as melhores marcas de nacionais e importados, novos e seminovos. Carros revisados e periciados para sua maior segurança. Trabalhamos com todos os bancos e financeiras e fazemos a melhor avaliação do seu usado. Não perca a oportunidade de sair de carro novo. Venha nos fazer uma visita. Nossa equipe está preparada para bem atender. Dias Automóveis, Praça Santa Terezinha 47, Centro. Telefones 3633-1131 ou 3633-5519.
lá então. Essa música chama-se Don't Let Me Down. Ela é muito emblemática também, porque é a última música, né, que foi tocada pelos Beatles quando eles gravaram em cima, né, do telhado, chamado The Rooftop, do telhado da gravadora. É uma das músicas que eu mais gosto também. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she does, oh, she does. Yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a lonely life forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, she done me good. I guess nobody ever really done me. She done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Muito bom, Monte Claro. E inevitável ouvir essa música agora contigo e lembrar da várias cenas que já vimos, deles em cima daquele edifício, as pessoas embaixo passando e procurando aquela música, olhando para cima, vendo os Beatles cantando. Sim. Aquela figura também deixa de ser, de certa forma, emblemática da Yoko no meio da música, no meio daquele vídeo. Então, para muitos é o grande culpado do término dos Beatles. A gente sabe que não foi só ela, que foram uma série de eventos ali ocorridos entre eles, interesses, né? Ela apenas contribuiu um pouco, sem dúvida alguma, né? Porque foi um norte para a vida do John Lennon, né? Sem dúvida. Mas as lembranças daquele dia especial, fantástico, aquelas imagens que nos vêm. Eu ainda não era nascido naquela gravação, mas vi muitas e muitas vezes as gravações a respeito e realmente muito interessante e também muito triste, porque aquilo foi praticamente... já existia um fim decretado há muito tempo, mas aquilo foi apenas na verdade, apenas e tragicamente o fim definitivo mesmo. Inclusive no álbum, porque essa música, Don't Let Me Down, essa música não foi gravada em nenhum álbum deles. Na verdade, foi uma coletânea de músicas, né, que eles lançaram e que está Don't Let Me Down. Nessa gravação, que foi a última, inclusive ela é curiosa pelo seguinte,
chama, né, on the rooftop, ou seja, no telhado, né, da gravadora. E tinha uns lances curiosos. Por exemplo, o George Harrison ficou muito frustrado porque eles queriam provocar uma situação em Londres, o que conseguiram fazer. Quer dizer, quando eles começaram a tocar, estava lá no telhado, começaram a tocar, e ninguém sabia de onde vinha aquele som, o centro de Londres parou e ficou todo mundo olhando para cima. No YouTube, se alguém tiver curiosidade, no YouTube encontra, é só bater no YouTube a música chamada Don't Let Me Down, dos Beatles, que vai encontrar isso que a gente está falando. E o curioso é que nesse momento que as pessoas estão olhando para cima para ver, enfim, começam a identificar, num dado momento a polícia entra no estúdio, né, porque receberam reclamações, etc. e tal, para pedir para eles pararem de tocar. E eles já estavam preparados para isso. Tanto é que quando vocês verem essas imagens no YouTube, você vê que já tem uma câmera bem na porta do estúdio, né? O policial bate, ou seja, ele foi filmado e tudo, mas ele entrou para pedir para parar. Eles tocaram mais uma ou duas músicas e pararam. Eles sabiam que isso ia acontecer. E o curioso é que o George Harrison fala naquele momento que foi a grande frustração dele, porque ele estava esperando o momento deles não pararem de tocar, a polícia vir e levar eles à força, levar eles presos. Então a ideia do George Harrison naquele momento era essa: nós vamos ser presos, né? A polícia vem, vai acabar essa coisa, vai fazer, enfim. Então ele conta tempos depois que aquilo foi uma frustração para ele, né? E como você falou, a Yoko Ono, ela foi taxada, ainda é muito, de como a pessoa responsável, né, pelo fim dos Beatles, a grande bruxa, enfim. Não é bem isso, né? Na verdade, o John Lennon, num dado momento, ele se apaixona profundamente pela Yoko Ono, faz músicas maravilhosas para ela, inclusive. E é que a presença dela no estúdio incomodava. E a gente sabe que é isso. Então, às vezes, por exemplo, mesmo nós estamos tocando, fazendo um ensaio e tudo mais. Se vem uma pessoa de fora, incomoda, porque você não está preparado, por exemplo, porque, digamos assim, a gente está aqui no estúdio gravando, brincando, soltando a voz. Num dado momento você vai errar, você vai cantar errado, você vai brincar. Quando tem uma pessoa de fora vendo, você fica meio, inibido. Há uma certa inibição. Então, o que a Yoko provocava realmente era essa inibição neles, mas, independentemente de qualquer coisa, o que a gente tem que ver é que o produto musical, a somatória desse produto musical é fantástica. Vamos mais uma música? Vamos. Aliás, nessa mesma linha, né? Nessa mesma linha do Don't Let Me Down, eu estou, até perdoem aqui o vocal, mas eu estou cantando baixo, porque evidentemente, por causa do estúdio, porque lá na hora que a gente toca, a gente solta bem a voz. Então hoje à noite a gente vai tocar e tem um pouco disso de ficar mais sossegado. Essa música também é uma música curiosa. Depois eu conto um pouco da história dela também, né? Porque é muito, muito interessante. Essa é Paul McCartney, que é a Oh Darling, é mais ou menos assim, né? Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. You
Parabéns, Monte Claro. Obrigado. E você falou que ia falar um pouco da história da música? Essa música, o Darling, ela é do Paul McCartney, música do Paul McCartney. Tem uma coisa curiosa. Um dia desse eu, pesquisando na internet, eu descobri uma gravação de estúdio dos Beatles, aonde num dado momento o John Lennon fazia uma segunda voz nessa música. E isso incomodava muito o Paul McCartney, porque essa segunda voz que o John Lennon fazia não caía bem, né? Então não ficava bem, não ficava legal. E o John fazia questão, né, de fazer essa segunda voz. Essa gravação que eu descobri, inclusive, ela mostra o John Lennon fazendo ensaios de segunda voz, quer dizer, ele tentando encaixar a voz dele na música, o Paul na primeira, ele tentando encaixar, mas você percebe que não encaixava, não ornava, né? Então, curioso, o que houve? Num dado momento, por volta das 4, 5 horas da manhã, enfim, madrugada, o Paul McCartney tinha combinado, né, no estúdio de fazer a gravação. Ele vai de madrugada e sozinho ele faz a gravação dessa música. Ele faz a gravação da música, eles fizeram toda a organização, os arranjos, enfim, e ficou aquilo que era para ser, o que deveria ser gravado. E quando o John Lennon chega no estúdio no dia seguinte e vê que já estava gravado, ele ficou muito bravo, esperneou, gritou tudo mais, mas saiu, né, a versão do Don't Let Me Down que a gente tem no disco da Abbey Road, que é uma joia rara. Um raro momento onde o Paul McCartney solta a voz, ele solta a pleno os pulmões. Tanto é que eles nunca conseguiram, e ele, Paul McCartney, nunca conseguiu cantar esta música ao vivo. Porque ele não consegue, e não conseguiu atingir o ápice do vocal, porque ela realmente, ela é tocada em Lá, né, quer dizer, pelo vocal deles. Então ele não conseguia, no tom da voz dele, ele não consegue mais reproduzir. Então ela é um momento raríssimo e fantástico. Monte Claro, vamos para mais uma música? Vamos. Essa. Eu vou fazer aqui para vocês uma que poucos conhecem, né, dos Beatles, evidentemente quem estuda, quem gosta, que é a primeira música que eles gravaram, Luiz Antônio. Essa música foi gravada em 1959 pelo John Lennon, pelo Paul McCartney e o George Harrison. O Ringo ainda não estava. E não havia o nome de Beatles, enfim. Então é a primeira gravação oficial, né, dos Beatles. Eles entraram no estúdio, pagaram para gravar, né, tiraram lá, fizeram uma vaquinha, pagaram para gravar e gravaram essa música. Essa música ela tem um componente muito interessante, porque o John Lennon, ele gravou na gravação com muito sentimento. A gente conseguiu resgatar, né, essas gravações, inclusive, como eu falei na internet, vocês encontram, porque foi logo após a morte da mãe dele. Né? Então ele entrou a Júlia, ele entrou no estúdio, e quem ensinou o John Lennon a tocar foi a mãe dele. Que ele teve na infância. Ele não teve um bom relacionamento com o pai e com a mãe, ele foi criado pela tia, e quando a mãe se aproxima dele, ele começa a ter um relacionamento de filho e mãe, e a mãe dele era uma mulher muito extrovertida, muito bonita, muito jovial, e gostava de música, muito alegre, talvez muito moderna para a época dela. Ele começa a ter essa boa relação com a mãe, né? Ela ensina ele a tocar, inclusive, né? E compra um violão para ele, enfim. E logo que ele passa a ter esse bom relacionamento com a mãe dele, com a Júlia, ela morre atropelada, né? Então uma situação trágica. A vida do John Lennon tem momentos trágicos, né? E aí eles vão gravar essa música, né? Ele, o Paul McCartney e o George Harrison, chama In Spite of the Danger, né? Que é, apesar de todo o perigo, né? Vamos lá. In spite of all the danger, in spite of that maybe, all
do anything for you, anything you want me to, if you be true to me. In spite of all the heartaches, in spite of the maybe, oh, I'd do anything for you, anything you want me to, if you be true to me. I look at you like never done before. I'll keep all these others knocking at your door, in spite of all the danger, in spite of that maybe. Oh, I'd do anything for you, anything you want me to, if you be true to me. I'd do anything for you, anything you want me to, if you be true to me. Trata-se de uma oportunidade rara de ver Beatles na década de 50. 59, dezembro de 59 é a primeira formação deles, a primeira música oficial gravada, né, por aquilo que viria a ser os Beatles depois. No repertório de vocês também tem The Actors Universe. A gente tem, a gente faz, são quase 50 músicas. Né? Então nós pegamos de vários momentos, né? Strawberry Fields. Strawberry Fields vem. Let me take you down. Né? Isso aqui, né? Na minha opinião, uma das maiores. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. There's nothing you can hang about. Strawberry Fields forever. Living in this city with eyes closed. Misunderstanding with the sea. It's getting hard to be someone to all around. Without it, that's real. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. There's nothing you can think about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Por aí. Voltando lá para início da carreira, meio inglês, primeiros discos, Pris Prism, vocês também têm bastante música desse primeiro álbum. Tem uma que é do... Por exemplo, uma que a gente gosta. Aliás, meu filho Samuel está aqui junto comigo. Né? Samuel, ele tem uma música que eles gostam. E a gente fez uma versão diferente, até a meninada gosta pelo jeito que a gente faz. Quer dizer, close your eyes and I'll kiss you. Kiss you. Remember I'll always be true. And the way I ride home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope my dreams will come true.
send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow, August. Remember, I'll always be true. And the way, all the way, I ride home every day. I'll send all my loving to you. Oh, my loving, I will send to you. Oh, my loving, darling, I'll be true. Oh, my loving, oh, my loving, ooh, oh, my loving, I will send to you. Sem Mais ou dúvida, menos isso. dos grandes sucessos dos Beatles, é presente em várias coletâneas, né? Ah, Sem sim. dúvida alguma. Essa, você tem, por exemplo, na que é? It's been a hard day night. And I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. And I don't know what to do. All right. Essa já é do quarto LP. Então, nós estamos infelizmente com o tempo encerrado aqui praticamente. Eu gostaria até de convidá-lo uma próxima vez, Obrigado. marcar um especial dos Beatles aqui, trazer um colega também que é um amigo nosso, que é o José Luiz, que até é do bloco Vai Quem Quer, né? Sim, legal. Conhecido como Ratinho, né, do bloco Vai Quem Quer. Ele esteve até agora em outubro, o último, ele esteve em Liverpool, em Londres, passou por vários locais. Ele Legal. fez, até a gente brincou, a peregrinação a Meca do Pitomaníaco, Liverpool, né? Sim. Minha meta o ano que vem é ir pra lá. Sim, dispensável. Então, marcar um dia para a gente discutir um pouco sobre a história dos Beatles, Legal, se você bacana. puder trazer o violão também e trazer a sua voz, logicamente, para nós, Obrigado. seria muito interessante. Monte Claro, muito obrigado por essa apresentação em nosso Literatudo. E também, quem sabe, sei que são muitos ocupados, todos os membros do grupo, mas quem sabe um dia trazer pelo menos 2 ou 3, quem sabe, Eu vou aqui no nosso combinar com os meninos lá, gente. Hoje, como eu falei, hoje à noite nós vamos tocar lá no Dona Bia. Todos estão convidados a partir das 22h30. Até vou combinar com eles uma data que a gente possa, enfim, ter esse pessoal, o pessoal todo junto, para a gente vir aqui fazer um som, até lógico, né? Dessa forma mais intimista, enfim, mas com a banda fica mais gostoso, a gente solta mais a voz, enfim, cada um tem o seu momento de tocar. Mas eu agradeço, Luiz, mais uma vez agradeço muito o seu convite, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, mostrando um pouco, né, desse lado da gente, que é o lado da arte, que a gente gosta muito. E agora, quem sabe, esses dias eu volto, porque eu estou lançando um livro sobre Taubaté, deve ficar pronto agora no fim do mês, mais ou menos, Muito bom. para a gente divulgar um pouco. A gente conta bem a história de Taubaté. Eu sou arquiteto, urbanista, professor da universidade, então é um pouco essa coisa de como é que um arquiteto vê, né, como um urbanista vê a cidade de Taubaté, desde os primórdios, enfim. Muito bom. Então, lembrando também que no Blues Brasil é toda a primeira quinta? Toda a primeira quinta do mês a gente está lá no Blues Brasil. Blues Brasil é um bar muito legal, um ambiente também muito gostoso, ali próximo do Fórum Velho, né? Qual o horário que é? Nós, normalmente, assim, como é quinta-feira, a gente começa lá pelas 9, 9h30. São 3 horas de apresentação que nós fazemos, né? Como eu disse, são 50 músicas, dá mais ou menos 3 horas. Vocês apresentam 50 de uma vez? São 2 blocos. A gente faz um primeiro bloco, dá uma descansadinha, toma uma cerveja, toma uma água, enfim.
Aí voltamos para o segundo, então dá mais ou menos dá 3 horas de apresentação. Monticello, então mais uma vez, muito obrigado pela presença em Literatura. Esperamos em breve você como escritor, você de novo com a banda e para uma discussão também sobre história dos Beatles, que eu acho que é muito importante. Legal, obrigado pela oportunidade. Paz e luz, um grande beijo a todo mundo. E a você, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até a próxima sexta-feira, no nosso programa Literatura.